Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar aí sobre virtude e felicidade, né? Virtude, felicidade, ética em Aristóteles, né? Quais são as relações que existem entre virtude, ética e felicidade para Aristóteles. Então, antes de começar, eu vou contextualizar brevemente aqui o Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele é discípulo direto do Platão, e o Platão foi o fundador aí da academia, né, escola filosófica e de ciências e conhecimentos, digamos assim, de Atenas, e o Aristóteles educou-se na academia, foi discípulo direto do Platão, tá? Mas num dado momento houveram divergências entre as ideias de Platão e Aristóteles, tá? E o Aristóteles resolveu fundar a sua própria escola, e o qual ele nomeou de o Liceu, tá? O Liceu de Atenas, e aí emerge como a outra grande escola filosófica aí de Atenas, né? E aí, nesse momento da história também, Atenas passa a viver uma série de transformações, né? Os gregos entram em guerra com os macedônicos conquistam a Grécia, e toda aquela base cultural grega, ela é absorvida pelos macedônicos e expandida em todo o Império Macedônico, que é constituído aí sob a liderança de Alexandre o Magno, tá? Ou Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, que foi ele próprio, tá? Preceptado, educado, tutelado por Aristóteles, né? Então isso também, a importância, a relevância da filosofia grega e a forma como ela se espalha por todo o mundo macedônico, né, criando assim esse mundo helenístico daquele período, né, com base numa cultura helenística que nada mais é do que uma grande assimilação cultural grega, egípcia, persa, hindu, talvez até chinesa em algum ponto, tá? Seria esse encontro, né, essa assimilação entre essas diferentes visões culturais e de sabedoria e filosofia que vai se constituindo no mundo helenístico. E aí, portanto, o Aristóteles vive nesse mundo, tá? Em que talvez alguns pensamentos platônicos pudessem ser obsoletos para alguns temas em específico, por assim dizer, tá? Bom, falando sobre a ideia de felicidade, né? O Aristóteles ele vai nos dizer o seguinte, que, bom, tudo que existe no mundo, tudo que nós temos acesso aqui no mundo material, tudo quanto existe para alguma finalidade. Então, por exemplo, essa cadeira ao qual eu estou sentado, ela existe com a finalidade de que eu possa me sentar nessa cadeira. Então, tudo quanto existe nessa finalidade. Os animais, a causa final, por exemplo, dos animais, né? Ou a finalidade dos animais, basicamente é sobreviver, se alimentar e se reproduzir. É isso, basicamente, que move os animais. As plantas, né, os vegetais, basicamente, acumular energia e crescer. Né? As plantas acumulam energia e crescem. Então, tudo quanto existe tem a sua finalidade, ou o que o Aristóteles vai nomeadamente colocar como a natureza. Cada coisa tem a sua natureza. Tudo quanto existe em nosso mundo tem a sua natureza. E ele vai dizer que o ser humano não é diferente. Existe uma natureza humana. Tá? Assim como existe uma natureza
específica dos animais, uma natureza das plantas, a natureza de cada uma das coisas que existe. Então, por quê? Porque todas as coisas, elas tendem, tudo que existe, ela tende à sua finalidade. Ou seja, todas as coisas tendem ou devem tender, tá, a sua finalidade, a sua causa final, por assim dizer, né? Então, uma cadeira, ela tende à finalidade de servir para que as pessoas sentem-se nela. O animal, os animais, eles tendem para uma finalidade de reprodução, sobrevivência, alimentação. Tá? E o ser humano? Qual a causa final do ser humano? A que finalidade o ser humano tende? Bom, o Aristóteles, ele vai entender o seguinte, que o ser humano, ele tende à felicidade. Tá? Em princípio, Aristóteles vai dizer que o ser humano é o único ser capaz de ser feliz, por exemplo. Então, o ser humano, ele tende à felicidade. Mas o que será que é essa felicidade para Aristóteles, né? Bom, antes de começar explicando e de entrar nos detalhes, nas minúcias, eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês. Imaginem uma mangueira, uma mangueira, um pé de manga, tá? Um pé de manga, se a gente plantar aqui em Pereira Barreto, tá? No quintal da sua casa, se você tem um espaço aí com terra, um quintal onde tem uma terra legal, um espaço legal, tá? Você pode plantar uma mangueira, igual aqui em casa. Aqui em casa tem um espaço de terra assim que é maravilhoso, é a bênção divina eu ter encontrado essa casa na qual eu estou vivendo. Bom, nesse espaço, eu posso plantar uma mangueira. E uma mangueira, ela vai crescer em boas condições aqui em Pereira Barreto, por exemplo. Porque nós temos um bom solo, porque eu posso molhar essa mangueira adequadamente, porque eu posso fazer a poda essencial para o seu crescimento. Eu posso fertilizar essa mangueira, né? Adubar, fertilizar. Então, em alguns anos, eu terei uma grandiosa, uma frondosa, uma maravilhosa mangueira, com belas, gordas e robustas mangas bourbons, né? Que é aquela manga grande, vermelha, bonita, doce, que você coloca na geladeira e come aquilo geladinho. É uma delícia, tá? Então, essa mangueira, ela atingiu a finalidade de sua existência. Ela acumulou energia, ela cresceu, ela se tornou uma grandiosa árvore, ela deu sombra, ela deu frutos, tá? E ela atendeu aquilo a qual ela deveria tender, tá? Que é, basicamente, dar frutos, tá? Dar frutos, crescer. Mas e se eu plantasse essa mesma mangueira no deserto do Saara? Lá no deserto do Saara, essa mangueira, ela teria condições de crescer? Essa mangueira, ela iria vingar? Ela iria atender ao propósito de sua existência, sua natureza, que é acumular energia, crescer, se desenvolver, dar belos frutos e uma bela sombra? Não. Por quê? Porque ali não existiram condições que pudesse, né? Ali não existem condições que podem, que possibilitem isso, né? Estou dizendo assim, condições normais, né? Sem viajar na maionese. Bom, então essa mangueira, ela teve uma vida sem graça,
essa mangueira do deserto do Saara? Ela teve uma vida dolorosa, difícil, curta, sem significado e sem sentido. A sua existência não serviu para nada. Agora, a mangueira que eu plantei aqui na minha casa, ela atendeu ao seu propósito de existência. Ela cresceu, ela ficou maravilhosa, né? Ela deu belos frutos. Então ela tem uma existência digna, tá? Ela tem uma existência valorosa, uma existência que cumpre com o seu sentido natural de existir. Mas e aí? Professor, por que você está falando de mangueira? Bom, vamos tentar trazer esse sentido um pouco para a nossa existência. Imagina lá, você acorda toda segunda-feira, reclamando da segunda-feira, torcendo para que a segunda-feira passe logo, esperando a sexta-feira chegar, para quando chegar a sexta-feira você dizer #sextou, enche a cara de cerveja, de qualquer outra coisa, vai em festa, enfim, ou enfia a cabeça no Netflix, e para esquecer trabalho, para esquecer escola, faculdade, família, o que for. Você simplesmente está vivendo uma vida no qual você foge de si. Você vive uma vida em que você espera a vida acabar. Você está vivendo uma vida que você não tem coragem de se suicidar, então, portanto, você vive ela de forma bem medíocre, esperando os dias passarem, esperando a sexta-feira chegar, esperando o carnaval chegar, esperando o final de semana chegar. Porque ali é aquele momento que você vai desfrutar de algum prazer. Aquilo que você vive no seu dia a dia é aquilo do que você quer fugir. Consegue entender? E aquilo que você busca te traz uma felicidade momentânea e te leva e te derruba novamente para a insignificância da sua existência medíocre. Consegue entender? E aí, você passa o dia esperando pelo happy hour. Você passa o dia esperando pelo horário do almoço. Você passa o dia esperando pelo final de semana. Você passa o dia esperando em satisfazer algum prazer seu. Que ali é aquele breve momento em que você se sente minimamente realizado com algo, ou pelo menos anestesiado diante da existência que você leva. Tá? Bom, diante disso, tá? Será que você, se a gente se comparar com você está mais para essa mangueira do deserto do Saara, ou você está mais para essa mangueira do fundo do quintal do Virgílio em Pereira Barreto? Qual será que é o propósito da sua existência? A qual finalidade você tende? Qual o fim? Né? Será que você vai ter uma vida dolorosa, miserável, curta e insignificante e sem importância nenhuma, igual a dessa mangueira do deserto do Saara? Ou será que você pode ter uma vida cheia de significado e sentido como a mangueira do fundo do quintal da casa do Virgílio em Pereira Barreto? Bom, então aqui está metaforizado, está exemplificado, tá, para vocês como que a vida de uma planta poderia fazer sentido, né? Vamos imaginar que a planta pensasse. O sentido da planta. A gente não pode nem imaginar que ela pensa, né? Porque se a gente imaginar que ela pensa, a vida dela ganharia outro sentido. Mas vamos pensar que a gente consegue visualizar bem aí o conceito do sentido de existência dessa planta específica que eu citei, né? E agora vamos tentar transferir isso, reflitam, tá? Vamos tentar transferir isso para a nossa existência, né? Bom,
Então, para o Aristóteles, ele vai dizer, todo homem ou, né, e agora eu dizendo para vocês, todo homem ou mulher tende à felicidade. Tudo aquilo que nós fazemos é porque buscamos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos ser felizes. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que fazemos, gira em torno desse fim, dessa finalidade, dessa causa final, que é, basicamente, ser feliz. Mas o Aristóteles vai dizer, e aí a gente vai se perguntar, né? E o Aristóteles vai dizer também, mas e aí, o que é ser feliz? O que é ser feliz? A primeira coisa, tá? A primeira coisa que vocês devem entender, né, é que vocês não podem confundir felicidade com prazer. Essa é a primeira coisa. Então Aristóteles vai dizer, olha, a felicidade ele é o desabrochar de uma vida plena. É o desabrochar da plenitude da sua vida e do sentido dela e da sua existência. Isso é felicidade. Mas o senso comum, e isso desde o tempo do Aristóteles, e agora no nosso tempo fica bem visível, tá? Nós confundimos com muita facilidade felicidade com 3 coisinhas. Primeiro de tudo, prazer. Nós confundimos felicidade com prazer. O que é o prazer? Prazer é comer aquele lanche gostoso, comer aquele chocolate gostoso, dormir até tarde, não ter compromissos, se divertir, talvez beber álcool, talvez para alguns usar droga, talvez para outros fazer sexo, que seja. Mas isso não é felicidade. Isso é prazer. Porque o Aristóteles vai dizer, olha, felicidade é aquilo que dura para sempre. Prazer é aquilo que dura um breve instante e logo te joga na mediocridade da sua existência. Quando acaba o prazer do chocolate, vem o arrependimento. Quando acaba o prazer do lanche gostoso, vem o arrependimento. Quando acaba a noite de bebedeira, vem o arrependimento. Quando acaba o excesso da atividade sexual, tá? Eu não estou falando da atividade sexual equilibrada, tá? O excesso da atividade sexual, vem o arrependimento, vem o desprazer, tá? Então, a primeira coisa que nós tendemos a confundir com felicidade é o prazer. Ele vai dizer, olha, felicidade não é prazer. A outra coisa que o senso comum faz com que a gente tenha uma tendência em confundir é a riqueza. A riqueza e bens materiais, tá? Como um todo. Ou a riqueza associada aos bens materiais, aos ganhos materiais, aos lucros materiais. Bom, se fosse assim, tá? Nós não veríamos tantas pessoas ricas infelizes, tá? É claro que aqui é como eu estou dizendo, o Aristóteles ele não está se posicionando contra os prazeres, ele não está se posicionando contra a riqueza, mas quando as nossas escolhas tendem para essa finalidade, que é basicamente o prazer ou as riquezas materiais, tá? Nós somos jogados sempre, né, nessa tristeza, nessa frustração. Por quê? Ele entende que esses prazeres, que a riqueza material, é um meio para se atingir a felicidade. E não o final, não a finalidade das nossas ações, mas é um meio pelo qual nós podemos atingir a felicidade. Mas não não o fim em si, tá? Então, ele vai dizer que a riqueza material,
ela tende também a isolar o ser humano, a transformar o ser humano em criar ilusões na mente do ser humano, né? Ilusões sobre si, ilusões sobre o outro, é o que vai jogando o sujeito, o indivíduo, numa tristeza cada vez maior. E depois, por último, a fama, tá? Quando você é famoso, quando todos te amam, quando todos te adoram, quando todos te idolatram, tá? Isso também é uma ilusão. Isso não é a felicidade verdadeira. Por quê? Logo acontece uma coisa e você é substituído. Logo acontece alguma coisa e as pessoas passam a adorar outra pessoa. Logo acontece algo e você se sente e pode se tornar descartável. Então, quando você se apega a essa finalidade, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque isso também não dura para sempre. Isso também não é contínuo. Tá? Então, o Aristóteles vai falar, olha, tristeza, perdão, desculpa, vai falar prazer, riqueza material e fama, tá? Não são felicidade, tá? Podem ser meios pelos quais você atinja a felicidade, meios, mas jamais o fim em si. Bom, então nós já vimos o que não é felicidade. Mas o que será que é essa felicidade, né? O que é a felicidade para Aristóteles? Nós vimos um pouco naquele exemplo da mangueira, né, a forma como essa ideia de cumprir com o seu sentido, a natureza da sua existência, pode ou traz ali a adequação do que você tende a. Né? Então, da planta, ela tende a isso, então se ela completa com isso, é ok. É isso que seria felicidade, certo? Mas e para o ser humano? Bom, o que será que é essa natureza humana? O que nós temos que os outros seres não têm? O que nos distingue do restante dos seres? Ora, a razão. O que nos distingue dos outros seres é a nossa capacidade racional. E aqui, ó, quando eu falo razão, lembrem-se, não é aquela razão instrumental, que é tipo sua capacidade de escrever. Não é uma razão instrumental que te capacita de operar objetos como esse, né? Operacionalizar. Não é uma capacidade racional que te possibilita falar mal da fulana. Não é uma capacidade racional que te possibilita desejar ter o carro do ano, né? Colocar um aro 15 no seu Celtinha, meter um som e sair curtindo feliz, né, pela vida. Não é essa capacidade racional, porque isso é a capacidade que nós temos de copiar, tá? São pensamentos que já existem, são pensamentos pré-moldados, são comportamentos copiados, é o senso comum, não é refletido. Mas a nossa real capacidade racional é tudo aquilo que conseguimos refletir de forma sábia, por exemplo, antes de tomar uma decisão. Imagina, você vai ter a festa que você queria ir esse ano. É a festa do ano. E você tem uma prova do professor Virgílio bem na segunda-feira. E vai cair Aristóteles. E você sabe que Aristóteles é complexo. E você sabe que o professor Virgílio tirou todas essas informações da Ética a Nicômaco, que é um livro difícil, razoável para se ler. E você sabe que se você quiser atingir a excelência na nota dessa prova,
E também no aprendizado desses nobres conceitos aristotélicos, você precisa se debruçar esse final de semana e ler a Ética a Nicômaco. Mas não estou falando ler como quem só passa os olhos. Estou falando ler mesmo, estudar, anotar, pensar, refletir. Ler com calma, ler com razão. E aí você tem esse dilema à sua frente, né? Ou você vai para a festa e atende uma necessidade momentânea de prazer, ou você escolhe ficar em casa e estudar a Ética a Nicômaco, porque aquilo sim atende à sua natureza racional. Aquilo sim te transforma humano, distinto de todos os outros seres existentes na face da Terra. Porque aí sim você está tendendo para a sua natureza, que é racional. Agora, se você decidir ir para a festa, você estará tendendo para uma natureza animal. Você vai fazer o que qualquer animal faz, que é buscar, né, prazer ou sobrevivência, que é basicamente ir numa festa para comer, beber e transar, tá? Que é uma coisa que todos os animais fazem todos os dias. Consegue entender? Então, aqui o Aristóteles vai dizer, olha, o que distingue o ser humano de qualquer outro ser existente na Terra é o fato de o ser humano ser racional. E razão para ele nada mais é do que a autonomia da razão. É quando você pensa com a sua própria cabeça, quando você reflete sobre as suas escolhas, quando você reflete racionalmente sobre todas as coisas, quando você atende e tende a essa natureza humana, distintamente, unicamente e absolutamente humana, que é o uso da razão, tá? E quando você passa a atender essa natureza racional, de fato, a essa razão, a verdadeira razão, que é a autonomia sobre si, a autonomia sobre a escolha e também o domínio sobre os desejos, prazeres, paixões, vícios, etc. Quando você começa a atender isso, você passa, então, a praticar o que ele chama de froenesis, tá? Froenesis, que é basicamente a sabedoria prática, que é saber refletir de forma autônoma para tomar, para fazer as suas melhores escolhas, para fazer as melhores decisões, que é aquilo que vai de fato te levar ou te encaminhar para essa tendência da natureza humana, né? Por exemplo, tem um ditado, né, que diz assim: Deus sempre perdoa. Os homens às vezes perdoam, mas a natureza nunca perdoa. Então, se as suas escolhas têm como finalidade atender a uma natureza que não é humana, que é prazeres, vícios, que tende a uma natureza animal, você vai viver e agir miseravelmente como um animal. Sempre esperando a hora do happy hour, sempre esperando o horário do final de semana, sempre esperando a hora para encher a cara, sempre esperando a hora de transar, sempre esperando a hora de dormir, a hora de descansar. Que é o que os animais fazem. Os animais estão sempre, basicamente, descansando, comendo ou copulando. Tá? E eles saem de uma atividade dessa para outra. Eles estão sempre esperando para esse momento. É isso que guia os instintos e o movimento dos animais. Só que
Se você começar a agir, por exemplo, na sua vida, na sua existência, como quem sempre espera pelo momento do prazer, ou como quem faz tudo o que faz por aquele momento único da semana de prazer, por exemplo, você vai viver o restante da sua semana igual um animal acuado que fica fugindo do chefe, que fica fugindo do professor, que fica fugindo da família, que fica fugindo disso, aquilo e aquilo outro. Consegue entender? Então, o Aristóteles vai dizer que a felicidade existe, tá? Quando o ser humano atende a essa natureza racional, verdadeiramente racional humana. E isso, e quando você pratica essa verdadeira natureza racional humana, é a froenesis, né? É a ação com sabedoria, é a ação sábia, tá? Mas, não é só isso, obviamente, né? Existem aí uma série de questões. É claro que a natureza humana não se atinge essa froenesis do dia para o outro, tá? Não é algo que divinamente Deus joga sobre sua cabeça. Ela depende das suas escolhas, as suas escolhas dependem da sua razão. É um processo de ensino e aprendizagem. Tá? E aí o Aristóteles vai dizer o seguinte, que existem que a única forma para você atingir essa felicidade, atender essa natureza humana racional, né, você atingir a felicidade final, que é caminhando através desse caminho da natureza humana verdadeiramente racional, a froenesis, tá? Você precisa praticar as virtudes. E aí o Aristóteles vai dizer que existem 2 tipos de virtudes, certo? Primeiro, são as virtudes intelectuais. A virtude intelectual é a minha capacidade de aprender alguma coisa. E aí, para falar um pouco da virtude intelectual. Num dado momento da minha vida, eu basicamente, eu comecei, e aqui vai o meu exemplo de vida para vocês. Eu comecei dando aula não gostando de dar aula. Eu não queria dar aula, eu tinha pavor de sala de aula, eu tinha pavor de aluno, eu tinha pavor de uma série de coisas relacionadas à educação. Eu sempre gostei da minha área, né, e a minha formação primeira é na área de sociologia, eu sempre gostei, mas eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar com sala de aula. Eu achei que eu ia ser mais aquele cara que ia trabalhar ali de gabinete, fazer mestrado, doutorado, ficar com a cara na faculdade, não ter muito contato com aluno. Eu achei que ia ser essa a minha vida, e era um pouco do que eu esperava num dado momento. Mas aí vieram as dificuldades financeiras, etc. Eu falei, bom, vou dar aula. Mas eu tinha pavor de dar aula, eu não gostava dos alunos, eu não gostava da sala de aula, eu não gostava de nada daquilo. Bom, só que começou a acontecer, eu pensei que já que eu estava fazendo aquilo, tá, eu precisava fazer com o mínimo de dignidade possível. Quer dizer, eu tinha que pelo menos me dignificar a dar uma aula com excelência. É claro que a excelência é um ideal, né? Nós nunca atingimos essa excelência. Mas eu pensei, não, eu tenho que dar uma boa aula, pelo menos. E, claro, estudava, dava minhas aulas. E o dia a dia da vida como professor, o cotidiano, o que eu comecei a perceber que eu posso tocar um pouco na vida das pessoas, o pouquinho que eu posso transformar, o grãozinho de areia que você consegue modificar ali na vida de alguém, às vezes uma palavra, um exemplo que você dá, algo que você utiliza para tocar a vida das pessoas. Aquilo começou a me tirar dessa ideia de eu não quero fazer isso, eu odeio isso, eu não vejo a hora disso acabar, eu não vejo a hora de chegar ao momento em que eu estou na sala de aula. Porque aí na sala de aula,
em frente a uma sala, falando com os meus alunos, é de fato aquele momento em que eu comecei a me encontrar. Quando eu passei a me enxergar dentro de uma sala de aula, me comunicando, ensinando, exemplificando, trazendo algo para os meus alunos que para mim tinha um valor importante, aquilo passou a fazer um sentido muito forte dentro de mim. E aí eu comecei a me encontrar. Eu tive muita sorte, porque em algum momento, praticando um dado ofício, eu me apaixonei e encontrei um sentido nesse ofício. E aí, daquela coisa de querer fazer bem feito por apenas fazer bem feito, foi se tornando aos pouquinhos e ainda está nesse processo e ficará nesse processo até o último dia da minha vida, que é buscar a excelência no que eu faço. Que aí, para o Aristóteles, basicamente, essas são as virtudes intelectuais. É aquilo que você pode aprender. É aquilo que você pode aprender e que te satisfaz enquanto aprende. Consegue entender? No meu caso, é dar aula. É estar em frente à sala de aula. É me comunicar. No caso de um marceneiro, talvez seja fazer cadeiras. Para um atleta, talvez seja superar a si próprio. Então, a virtude intelectual é aquela qual você desafia a si mesmo. É o que ele vai chamar da dianoia. Tá? A dianoia é a capacidade de aprender, de ensinar e aprender e de desenvolver a si mesmo. É quando você passa a buscar um desafio pessoal. É quando você quer superar a si mesmo naquilo que você faz. Um grande gênio da música, ele não é um gênio da música porque ele nasceu gênio da música. Ele precisou se transformar em gênio. Ele precisou lutar. Ele precisou persistir. Ele precisou ir atrás. Mas aquilo dava prazer, dava sentido para a vida dele. Né? E aí, qualquer pessoa que faça algo com excelência, ou pelo menos que faça com grande amor ao que faz, busca essa excelência ou essa superação pessoal. É uma elevação que ocorre dentro de si naquilo que você faz. Então, quer dizer, para você atingir essa felicidade, que é a finalidade da existência, o sentido da existência, você deve caminhar com essa phroenesis, que é essa capacidade racional de escolher, e, em primeiro lugar, apropriar-se das virtudes intelectuais, que é pegar aquilo que você faz e fazer com excelência, fazer com gosto. Mas não adianta você também estar fazendo o que você não gosta. Tá? Não adianta. Se fosse o contrário, se fosse, sei lá, se em algum momento eles tivessem colocado, né, as pessoas à minha volta tivessem colocado o Virgílio para estudar matemática e engenharia, dificilmente o Virgílio ia ser feliz. Porque ele está se vendo num monte de coisa a qual ele nunca gostou. Eu tive um pouco de oportunidade, outro pouco de sagacidade, eu acho, em enfrentar algumas coisas ali na minha adolescência e fazer o que eu queria. Né? Todo mundo ali na minha época queria que eu fizesse direito, porque minha família é cheia de advogado, etc. E eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, eu gosto disso, e vou. E todo mundo falou que eu ia passar fome, tô aí, né? Tô aí, passando fome. Não, mentira, eu tô até gordo. Não tô passando fome. Tá notável, né? A quarentena tá revelando esse problema sério da quarentena aí. Mas, enfim,
fui lá e tive essa sorte já de saber, pelo menos do que eu não gostava, e procurar algo que eu pudesse gostar em potencial. E depois eu acho que eu fui tendo a sorte das coisas irem acontecendo também, enfim. Mas eu sei que em algum momento também foi decisão minha. Eu decidi fazer bem feito aquilo que eu queria fazer. Não quer dizer que eu consegui, mas eu me sinto no processo. É isso que eu quero dizer. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um grande professor, blá, 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 blá. Não é esse o ponto. Mas eu me proponho a ser melhor do que eu sou todos os dias. Então, quando eu venho dar uma aula para vocês, eu presto muita atenção à forma com a qual eu vou me comunicar com vocês, com os exemplos que eu vou utilizar, em como muitas vezes eu vou pegar uma ideia um pouco complexa e tentar deixar essa ideia um pouco mais palatável para vocês, não é? Palpável, sensível para o aprendizado de vocês. E até para que desperte um interesse em vocês e possa tocar aí, né, a vida de vocês, quando, de alguma forma, como se eu tocasse um pouquinho da mão dos grandes mestres da filosofia, os deuses da filosofia, e estendesse um pouquinho para vocês, né? Isso me satisfaz. Mas eu não estou nem perto do que eu gostaria de saber. E jamais eu vá alcançar. Né? Jamais eu venha a alcançar. Mas ele está lá. É um ideal. É por esse ideal qual eu me guio, né? Dessa excelência pessoal. Então isso dá um sentido para a minha existência. Igual eu disse numa outra aula. Eu abandono qualquer coisa. Gente, eu abandono qualquer coisa na minha vida. Agora duas não, né? Porque agora eu tenho um filho. Mas a primeira coisa eu abandonaria qualquer coisa. Jamais abandonaria. Abandonaria qualquer coisa, menos a filosofia. Agora, menos a filosofia e o jovem Vicente, que é um menino que mama o dia inteiro. Ele está focado em mamar. Agora ele está num problema existencial. Ele acha que o mundo é as tetas da mãe dele. Não, brincadeira, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Nem faço essa piada por aí. Né? Porque foi só uma piada. Bom, enfim, questões, né? Então, isso é algo que eu consegui construir com as minhas escolhas racionais e com algo que eu fui batendo a cabeça, que eu fui desafiando a mim mesmo. E, de repente, eu encontrei um sentido para a minha vida. É uma prática. Então, para o Aristóteles, a virtude intelectual, você utilizar da virtude intelectual para um meio de atingir a felicidade, é como você aprender a andar de bicicleta, é como aprender a construir uma casa, é como aprender a costurar, é uma prática. Você precisa praticar a virtude intelectual. E a prática da virtude intelectual, que esteja ligado aí a algum talento seu, né? Ou uma vocação, né? O Aristóteles acredita que todos nós temos algumas vocações ou algumas predileções também da nossa natureza pessoal. Todos nós temos algumas vocações, algumas predileções da nossa natureza pessoal. E aí é isso que você deve buscar, por meio ou com auxílio dessa virtude ética. Tá? Que isso vai ajudar a conferir sentido para a sua existência. E isso vai reforçar a sua froeneses, a sua sabedoria prática, a sua sabedoria prática. E que isso vai contribuir para o fim, para a causa final da sua existência, que é a felicidade, é o sentido da sua existência. Esse é um ponto. O outro ponto, que o Aristóteles também vai citar, é a virtude moral. Tá? A virtude moral, ela também tem a ver com prática, mas ela não é necessariamente aquilo que se aprende, tá? Eu vou dar alguns exemplos de virtudes morais. A bondade é uma virtude moral, a justiça é uma virtude moral,
A generosidade é uma virtude moral. Pensar no bem comum é uma virtude moral. Fazer o certo, né? Agir corretamente é uma virtude moral. A amizade é uma virtude moral. O respeito é uma virtude moral. A coragem é uma virtude moral. Tá? Existem muitas virtudes morais. E a virtude moral, ela também atinge a sua excelência na prática. Ninguém domina necessariamente a bondade. Você não consegue ser bom o tempo todo. Eu não consigo ser bom o tempo todo. Você não consegue ser amigo ou amiga o tempo todo. Mas a prática da amizade, a prática da generosidade, a prática da bondade, a prática da justiça te leva à excelência dessas virtudes morais, que são suporte para você dominar aqueles 3 espectros malignos, né, que é o prazer, a riqueza material e a fama. Quando você pratica as virtudes morais, você vai se afastando cada vez mais. Você se aproxima das virtudes morais e se afasta dos vícios. Consegue entender? É um caminho. Quanto mais você pratica as virtudes morais, mais próximo você está das virtudes, e, portanto, também da felicidade. E mais distante você está dos vícios. Quanto mais você pratica vícios, mais habituado em praticar vícios você estará. E mais distante das virtudes você estará. Então, um exemplo. Se eu decido, não, cara, agora eu vou ser uma pessoa... eu vou ter mais temperança, né? Temperança é uma espécie de equilíbrio. Vou ser mais equilibrado, né? Vou cuidar mais aí de impulsos de prazeres meus, né? Em diversos aspectos. Preguiça, inércia, gula, sei lá, luxúria, enfim. Então eu tomo uma decisão racional de que eu vou ser mais temperante, vou ser mais equilibrado, mais moderado, né? E aí, então, me aproximar mais dessas virtudes morais. Conforme você vai praticando, mais excelência nessas virtudes morais você vai adquirindo. Por quê? Porque você é um ser racional. E quanto mais você pratica todas essas virtudes morais, mais próximo de uma existência moral virtuosa você está. E aí, quando essas possibilidades de vícios forem aparecendo na sua vida, você, aos poucos, vai rejeitando-as naturalmente, porque você vai afinando o seu espírito para essas virtudes morais. É uma prática. Se você, como marceneiro, no começo fazia pés de cadeiras tortos, no início da sua prática das virtudes morais, eventualmente você ainda incorria em alguns erros de vícios dos prazeres, né? Da carne aí, por exemplo, da alma, as paixões da alma. Mas em medida que você melhora isso, você se apropria disso e você passa a viver segundo isso. E aí, dentro dessas virtudes morais, ele deve dizer o seguinte: praticar a virtude moral não é necessariamente exagerar na virtude moral. Porque ele vai dizer que tem um problema, que as pessoas, dentro da ideia de virtude moral, elas podem pecar pelo excesso, ou elas podem pecar pela falta. Por exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude moral. O excesso de coragem é a temeridade. É você agir de forma estúpida. Por exemplo, um bandido vem te assaltar com uma arma e você reage. Esse excesso de coragem é estupidez,
Você está pecando pelo excesso. Agora, ele também entende que em alguns momentos, que a vida ela depende de coragem. Nós precisamos ter coragem para levantar todos os dias. Nós precisamos ter coragem para sentar a bunda numa cadeira e ler a Ética Nicômaco. Nós precisamos ter coragem para fazer as escolhas que são melhores para todos e não só para nós. Essas são atitudes de coragem. Então, a coragem que peca pelo excesso, ela vira temeridade, você age de forma estúpida. E a coragem que peca pela falta, você vira um covarde. Você se acovarda diante das situações. Você se acovarda diante dos livros que você tem que estudar. Você se acovarda diante das escolhas profissionais que você tem que fazer. Você se acovarda diante das opiniões que você deve ter de justiça sobre as situações. Quer dizer, a coragem é uma virtude moral, que ela deve ser muito praticada, mas não confundir a prática disso com o excesso ou a falta. Conseguem entender? E para ele, a virtude moral, ela deve ser praticada na justa medida, ou seja, sempre de forma equilibrada, o caminho do meio, tá? Que é o que ele vai chamar de mediania. É a mediania. Tá? Quando você, por exemplo, pratica a coragem, não indo para a temeridade ou indo para a covardia, mas agindo de forma corajosa. A amizade. A amizade também é uma virtude moral muito importante. Mas a amizade que peca pelo excesso torna-se subserviência. Perdão pelo trava-língua. E a coragem e a amizade que peca pela falta, tá? É a rabugice. Você se torna rabugento. Você se isola, você não quer ver ninguém, você não faz nada para ninguém, você não se presta a nada. Né? Ou você se apropria da justa medida da amizade, ou se você não cuida, você peca pelo excesso e cai na subserviência, ou você peca pela falta e cai na rabugice. Outro exemplo é a generosidade. A generosidade é uma virtude. É uma virtude moral. Mas se você peca pelo excesso, você cai no esbanjamento. Se você peca pela falta, você cai na avareza. Consegue entender? Então quer dizer, também depende de prática a virtude moral. Só que elas não são coisas que se aprendem igual tocar um instrumento musical, igual ler uma obra filosófica. Elas não dependem de um ensino e aprendizado, elas são morais, elas são dos costumes, né? Diferente das intelectuais que pertencem ao campo do aprendizado, da dianoia, da dianoiética também, né? Que é a dianoia, né? A ação da dianoia é a dianoiética, que é o ensino e aprendizado aí para o Aristóteles, não é? Enfim, quando então você entende, tá, que o que distingue o ser humano dos outros seres, por exemplo, é a razão, e você toma por uma decisão, então, em exercer a sua finalidade, que é a razão, de fato, que é o seu telos, né? O telos é a sua finalidade, ao que você tende, né? É a finalidade do ser humano, né? Então, o telos do ser humano é a razão. Então, quando você percebe isso, tá? E você se apropria da froenesis, ou seja, dessa escolha racional verdadeira, tá? Você deve praticar as virtudes intelectuais e deve praticar as virtudes morais. E essa prática das virtudes morais vai te levando à excelência das virtudes morais e intelectuais. E a sua vida vai ganhando um sentido.
tanto num campo pessoal, que imagina que você descobre que você gosta de pintar. Você gosta de pintar, de desenhar. E você começa a praticar isso, aquilo vai te gerar uma satisfação pessoal, porque você quer ficar cada vez melhor. Aquilo no campo da pessoalidade e das suas virtudes intelectuais, aquilo dá um sentido para a sua existência. Porque agora a sua existência é desafiadora. A sua existência, ela não está esperando a segunda-feira começar. Ela não vê a hora de começar a pintar. Consegue entender? Agora ela tem um sentido. Ou para esse campo mais coletivo, que são as virtudes morais, né? Que é justamente você praticar as virtudes morais dentro da justa medida, tá? Para que você crie uma boa convivência entre as pessoas. Que isso é o que ele vai chamar de ética. Quando você pratica as virtudes morais, você não está fazendo um bem só a si, você está fazendo um bem a todos. Então isso é a ética, né? A ética nada mais é do que... Bom, a palavra ethos, tá? Ethos é moradia coletiva. Ethos é onde muitas pessoas... É uma moradia onde muitas pessoas vivem. É o ethos. Né? É a casa de todos. O ethos é a casa de Viver de forma ética é viver bem dentro dessa casa de todos, que é nós, que é a sociedade, que é o planeta Terra. Isso é a ética. É quando você faz escolhas racionais para poder viver bem com todos, para gerar uma convivência boa com todos. Isso é ética, basicamente. Só que essa ação ética, ela depende dessa prática das virtudes morais. Que aí isso está já mais nesse campo coletivo, né? Da sua ação para o coletivo. As virtudes intelectuais é da sua ação com você mesmo. E é claro, a gente não pode negar também que o que você se dispõe a desenvolver de si, você pode transformar isso para um benefício para todos. No meu caso, eu como professor, eu espero que um dia isso seja um benefício para todos o que eu faço. Ou para alguém, pelo menos, o que eu faço. Também eu apropriar minhas... E aqui quem está falando sou eu, Virgílio, fazendo a minha leitura pessoal aí dessas ideias do Aristóteles. É como eu, Virgílio, me aproprio das minhas virtudes intelectuais e as pratico a fim de criar, né, um senso ético, né, que é isso, fazer algum bem, promover algum bem. Né, então isso é o mais importante. Né, agora, né, que eu já sou uma pessoa mais madura, que eu consegui me encontrar um pouco mais nas coisas, isso é o que tem movimentado bastante a minha atividade, que não é só me desenvolver para mim, mas também é me desenvolver para mim no sentido do que eu faço, mas também para me desenvolver para que isso possa servir a um bem comum de alguma maneira. Bom, então aí quando você se apropria dessa phroenesis, como eu havia dizendo, que é essa ação prática, e você se apropria da virtude intelectual, pratica, se supera, gera um sentido pessoal de existência, e quando você também pratica a sua virtude moral, que pratica, se aproxima dessa virtude, sempre na justa medida, sempre buscando o caminho do equilíbrio, e isso refletindo na sua existência coletiva, de você para com os outros, você começa a construir o sentido da sua existência. Você começa a consolidar o sentido da sua existência, né? E enfim. E aí, com isso, tá, você consegue tender e atender a causa final, que é a felicidade, que é como eu disse no começo da aula. Para o Aristóteles, a felicidade é o desabrochar para uma plenitude. A felicidade nada mais é quando você encontra essa plenitude, quando essa plenitude interior desabrocha em você,
e aí você tem os seus todos sentidos de existência constituídos, e aí você consegue ser feliz. Que a felicidade nada mais é do que essa plenitude. É a plenitude de você saber o porquê você faz o que faz, de você querer fazer o que faz, de você se satisfazer fazendo o que faz, de você gostar de melhorar e avançar no que faz. Não só nas suas virtudes intelectuais, mas também nas suas virtudes morais, é quando você vai se apropriando cada vez mais, igual alguém que vai praticando um esporte e vai melhorando, igual alguém que vai praticando um ofício e vai melhorando. A felicidade, portanto, no final das contas, atingir essa felicidade é uma prática. É uma prática que envolve todos esses aspectos de deixar de lado prazer, riquezas materiais e dinheiro, não no sentido de abnegação ou a abstinência disso. Mas isso não pode ser o fim da sua existência, não pode ser a causa final da sua existência, ou por que você toma decisões. Mas pode ser um meio. Pode ser um meio, porque o prazer é bom, o prazer é importante. O errado é quando vivemos em função do prazer. Riquezas materiais são importantes. O errado é quando nós vivemos em função das riquezas materiais. Ter uma boa fama é importante. É importante para a gente se relacionar bem. Mas viver em função disso é o problema. Quando você se distancia dessas noções, desses prazeres, desses vícios da alma, você então entende a sua natureza racional, busca essa natureza racional, decide tomar as suas ações e suas escolhas sábias, tá? E aí você então passa a buscar o sentido da sua existência nas virtudes intelectuais e praticá-las, nas virtudes morais e praticá-las. Você começa a se apropriar disso tudo e criar o seu sentido de existência, que nada mais é do que esse desabrochar da plenitude. É quando você se sente pleno diante de tudo que você é, diante de tudo que você vive, diante das adversidades e dos problemas, porque você encontrou a si mesmo, porque você se conheceu. Então, é uma jornada também pessoal, né? E aí agora fica interessante a gente colocar essa comparação para aquilo que estudamos em Sócrates e Platão, né? Você vê que no final das contas eles pensam parecidos. O caminho para eles que é diferente, mas a finalidade é a mesma, que é a felicidade. É você dominar desejos, paixões e instintos, é você agir pelo bem comum, é você valorizar as virtudes, né? E aí essa existência ética e moral é bastante interessante nesse ponto. E aí os filósofos clássicos, eles tendem a isso. Quando a gente vê também nos estoicos, né, essa plenitude, o Aristóteles vai chamar o que ele, a palavra felicidade, né, lá do grego, ela tem a tradução de eudaimonia. O termo eu, a palavra eu, em grego, quer dizer bom. Daimon é demônio, tá? O eudaimonia é o bom demônio. Mas aqui, para nossa visão cristã, demônio só é coisa ruim. Lá na Grécia Antiga, demônio era qualquer espírito, qualquer ânimo, qualquer humor. É tipo a expressão mood do inglês, é tipo humor no português, é o espírito, né? Nossa, hoje você está com um espírito alegre. Isso é eudaimonia. Né? Você vê uma feliz e fala assim, nossa, hoje você está com um espírito alegre. É como eles diziam, né? É o que quer dizer essa palavra eudaimonia. É o espírito bom, é o espírito alegre, né? Mas aí é que tá. Aí o Aristóteles vai pegar esse termo eudaimonia e vai elevar para um conceito da sua filosofia, que é essa existência em plenitude, que é o demônio bom, né? O gênio bom, o ente bom, o espírito alegre, sempre. Porque você passou por todo esse processo de construção da sua própria felicidade, da sua felicidade e da felicidade como um todo, né? Do sentido da felicidade, que é existir conforme a sua natureza, que é existir conforme a sua finalidade. E a nossa natureza é a natureza humana. E a nossa finalidade é a eudaimonia, a felicidade. Certo?
Vou parar a gravação aqui e a gente vai poder fazer comentários.